Toda honra, toda glória e todo o louvor sejam tributadas ao Senhor nosso Deus. Estou muito grato a Deus por estar aqui essa noite. Para mim é uma honra, é um privilégio, me encontro feliz em poder estar aqui. E de antemão eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rito. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, o teu ministério. Eu quero louvar a Deus por esse um ano que a igreja está completando nessa data. Glória a Deus. Deus continue abençoando esta igreja. Irmãos, quem está feliz na presença de Jesus aqui essa noite? Glória a Deus. Vamos, irmãos, à palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta menor, livro do profeta Abacuque. Glória a Deus. Foi nos dado um tema para esta ocasião, para esta festividade que se comemora um ano desta igreja, no livro do profeta Abacuque, um texto temático, no capítulo de número 3 da palavra de Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A presença de Jesus é verdadeira, é notória. Aqui não é proibido você glorificar a Deus, muito pelo contrário. Nós viemos aqui cultuar e exaltar ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor, que diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque, conforme Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu gostaria de recitar novamente o texto do versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu gostaria que você repetisse essa parte do texto que diz aviva. Vamos lá, irmãos. Aviva, ó Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra. A tua obra no meio. Amém, irmãos? Aqueles que puderem, por gentileza, retomem os vossos assentos, glorificando, exaltando e enaltecendo ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o profeta Abacuque, ele viveu em Jerusalém. Ele era proveniente da tribo de Judá. E eu pesquisando sobre o profeta Abacuque, eu descobri que o profeta Abacuque, ele viveu em Jerusalém, na época também que existia o templo em Jerusalém. E Abacuque, ele foi um cantor. E na ausência de Deus usar um profeta, Deus agora vai escolher Abacuque para suprir esta necessidade, para suprir esta ausência. Porque na época do profeta Abacuque, Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias. Jeremias estava profetizando, Jeremias estava pregando no reino do norte, nas 10 tribos, mas Abacuque está pregando do outro lado, na tribo de Judá, no reino sul de Israel. E diz a Bíblia que naquela época o povo de Israel estava vivendo um declínio moral, um declínio espiritual. Então Abacuque, nesta ocasião, foi chamado por Deus para ser profeta no meio de uma situação caótica. E o retrato daquela sociedade
hoje. O retrato do povo naquela época era um retrato de escassez espiritual. Então a Bíblia vai dizer no livro do profeta Abacuque que agora vai vir o peso da palavra do Senhor ao profeta Abacuque, e Abacuque vai dizer: Senhor, aleluia, eu falo, mas o Senhor ainda não ouve. Até quando, Senhor, eu clamarei e o Senhor não há de responder? E o profeta Abacuque vai continuar dizendo: Senhor, esta terra, no capítulo 1, está cheia de violência, está cheia de iniquidade, está cheia de opressão, está cheia de destruição, está cheia de contenda, está cheia de litígio, está cheia de corrupção. Este era o retrato da sociedade de Abacuque naquela época. Abacuque vai dizer para Deus: Senhor, até quando nós teremos que suportar isso? Até quando nós teremos que conviver com esta situação caótica, com esta mortandade espiritual que está assolando a nação de Israel? O povo está corrompido, o povo está denegrido, a morte espiritual pairou sobre a nação. Aí o profeta Abacuque vai dizer, aleluia, no capítulo 3, ele vai orar a Deus. É nesse contexto que Abacuque vai fazer esta oração, talvez a oração mais bonita da Bíblia, talvez a oração mais forte da Bíblia, talvez a oração mais conhecida por nós leitores da palavra de Deus. Agora Abacuque vai fazer um clamor, e esse clamor de Abacuque vai mudar todo o percurso da história espiritual até os dias de hoje. Abacuque vai dobrar o seu joelho, e Abacuque vai orar no capítulo 3 dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque está pedindo a Deus para promover um avivamento, para mudar o quadro da situação do povo. Porque o que é avivamento, pastor? Avivar é trazer vida aonde não existe vida. Avivar é reacender a brasa que está apagada. Avivar é dar vida onde existe morte. Então Abacuque está dizendo: Senhor, dá vida a esse povo. Senhor, ressuscita esse povo que está morto na sua presença. Este é o significado da oração de Abacuque. E ele vai orar a Deus: Senhor, aviva a tua obra. Mas quando, aleluia, Abacuque vai orar a Deus, o que me chama a atenção aqui, que o texto começa dizendo, Abacuque, quando vai orar, Abacuque diz assim: ouvi, Senhor, aleluia, a tua palavra e temi. A primeira lição aqui que eu aprendo com esta palavra no capítulo 3 é que ao ouvir a palavra, Abacuque teme. Primeiro ele ouviu. Esta palavra aqui vai na contramão dos dias de hoje, vai na contramão dos dias atuais, porque Abacuque ouviu, e o segredo primeiro está em ouvir. Aleluia. Hoje nós vivemos em um contexto aonde filho não quer ouvir o pai, aonde o filho não quer ouvir a mãe, aonde o membro não quer ouvir o pastor, e por muitas das vezes a pessoa não quer nem ouvir a voz de Deus. É aí que a Bíblia diz que aqueles que têm ouvido devem ouvir o que o Espírito diz à igreja. Mas hoje as pessoas não querem nem mais ouvir a voz de Jesus. É quando, na época do profeta Samuel, a Bíblia diz que a palavra de Deus já não se manifestava mais. Havia uma crise espiritual na época do profeta Samuel. Aí Deus falou: aleluia, eu vou promover um avivamento nessa terra. Aí Deus vai olhar para Samuel, ainda um menino, e vai chamar Samuel 3 vezes: Samuel, Samuel, Samuel. E quando é na terceira vez, Samuel dobra o seu joelho e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí Deus vai agora também dizer para o apóstolo Paulo: Paulo, escreve esta carta à igreja de Roma. Escreve a Romano. O que, Senhor? O que eu tenho que escrever? Escreve mais ou menos assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos mudar o quadro desta geração. Esta geração não quer ouvir a palavra.
palavra. Esta geração não quer ouvir a voz de Deus, mas eu creio que eu vim aqui nessa noite pregar para um povo que ouve a voz do Espírito, pregar para um povo que ouve a palavra de Deus. Aleluia! Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abacuque ouviu, irmãos, e o segredo da vitória está em ouvir. Ele ouviu a palavra e logo em seguida ele temeu. Porque Salomão, o homem mais sábio, porque mais sábio do que Salomão só foi Jesus. Jesus disse: aqui está quem é mais sábio que Salomão. Mas Salomão escreveu dizendo que o temor é o princípio da sabedoria. Então não adianta eu ter conhecimento e não temer a Deus. Não adianta eu ter sabedoria e não temer a Deus. Não adianta eu pregar muito bem e não temer a Deus. Não adianta eu falar em mistério e não temer a Deus. Porque hoje nós vivemos esta geração, uma geração que perdeu o temor às coisas de Deus. Hoje qualquer pessoa ocupa o altar para pregar. Hoje a pessoa com a vida toda desconcertada, desmunhecando para um lado, desmunhecando para o outro, quer subir no altar para pregar microfone, roda de um lado, roda de outro, porque o temor está acabando na igreja. Mas ainda existe aqueles servos fiéis que não se curvaram diante de Baal, que ainda tem o temor de Deus no seu coração, que ainda tem temor às coisas de Deus. E se você tem temor, levanta a sua mão para glorificar a Deus nessa noite. Orabacandaraia. Glórias a Deus. Agora Abacuque temeu porque ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus. E aqui está outro segredo. Não existe avivamento sem palavra. É a palavra que promove o avivamento. É a ação da palavra que promove o avivamento. Eu lembro aqui do profeta Ezequiel. Deus levou o profeta Ezequiel no meio de um vale cheio de ossos. E Ezequiel, além de ser profeta, irmãos, era um homem categórico, que tinha conhecimento de ciência, que tinha conhecimento de medicina. Então Deus agora vai pegar Ezequiel, que conhecia do assunto, e vai levar Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. E Ezequiel conhecia de anatomia, conhecia do corpo humano. E Deus vai levar ele agora dentro daquele vale que representava Israel morto diante de Deus. E vai mostrar a Ezequiel: Ezequiel está vendo esses ossos. Será que esses ossos poderão ressuscitar? Será que esses ossos poderão viver? E Ezequiel vai dizer: Senhor, esses ossos estão mais do que secos. Esses ossos estão sequíssimos. Senhor, só o Senhor sabe. Pelo que eu conheço de ciência, pelo que eu conheço de anatomia, pelo que eu conheço de corpo humano, é impossível, pela ótica humana, esses ossos reviver. Aí Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, então abre a tua boca e libera a palavra. Abre a tua boca e profetiza. E quando Ezequiel profetizou, aí começou a vir um espírito soprar no vale, e os ossos começaram a ressuscitar. Aleluia! Aí começou um avivamento no meio do vale do osso seco. Por quê? Por causa da palavra que Ezequiel profetizou, por causa da palavra que saiu da boca do profeta. Enquanto a palavra está saindo, o avivamento está sendo gerado. E eu quero dizer aqui nesta noite que Deus te trouxe aqui nesta noite para promover um avivamento na sua vida. Eu não sei se você chegou aqui morto espiritual, não tem mais força para orar, não tem mais fé para pregar, não tem mais fé para vir à igreja, mas eu creio que você vai sair hoje daqui com fôlego de vida do Espírito Santo. Você vai voltar a orar, você vai voltar a pregar, você vai voltar a caminhar, porque Deus está promovendo um avivamento, uma sacudida na tua vida, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou.
E às vezes eu fico assustado quando eu ouço alguém dizer que é avivalista. Não existe homem que é avivalista. Quem promove avivamento é Deus. Nós só somos um caco entre outros cacos que Deus escolheu para usar. Mas a glória é de Deus, a honra é de Deus. Aleluia. Quem promove avivamento é Deus. O avivamento não é coisa da terra. O avivamento é coisa que vem de Deus, é coisa do alto. Jesus, quando foi promover o avivamento, ele reuniu os discípulos e falaram assim. Jesus disse para os discípulos: vocês não vão sair de Jerusalém. Por que, Jesus? Vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Eu vou mandar um avivamento sobre o ministério de vocês. Eu vou mandar um avivamento sobre a vida espiritual de vocês. Eu vou mandar poder do alto sobre a vida de vocês, porque avivamento não é coisa da terra. Avivamento é coisa de Deus, é coisa do céu. E se você puder levantar a sua mão, porque está vindo coisa do céu sendo manifestada na tua vida. Glória a Deus. Glórias a Deus. E eu glorifiquei a Deus, irmão. E eu exaltei a Deus, irmão. Porque quando o profeta Abacuque vai orar, quando o profeta Abacuque vai clamar, o profeta Abacuque clama e pede para Deus avivar a sua obra. A obra é de Deus. Quem aviva a obra é Deus. Mas Abacuque aqui vai pedir para Deus avivar a sua obra, não é no início, não é no final. Ele vai pedir para que Deus possa avivar a sua obra no meio. E eu perguntei a Deus por que no meio, por que não no início? Aí eu comecei a entender que no início é o começo de tudo. No início é quando nós estamos no primeiro amor, crendo na promessa, cheio de fé. Você vem todo dia para a igreja, você quer pregar para todo mundo, você sobe monte, desce monte, ora de madrugada, mas aí passa um ano, passa 2 anos, aí quando chega na metade do caminho, você já não está mais orando, você já não está mais acreditando na promessa, você já está desanimado, você já está cabisbaixo, você já está enfraquecido espiritualmente. Eu lembro do profeta Elias, aleluia, quando Elias começou em Israel, Elias pregou, profetizou, Deus fez, mandou fogo do céu, trancou o registro geral do céu, não choveu durante 3 anos, 6 meses, mas quando Elias chegou no meio do seu ministério, ele foi parar debaixo de um pé de zimbro, pedindo a morte, porque ele não estava mais aguentando, ele estava desanimado, porque no meio da nossa caminhada é assim, quando chega no meio, a gente não vê as coisas acontecendo, e nós já queremos entregar tudo, já queremos entregar a carteirinha para o pastor. Aí Abacuque vai dizer: Senhor, pega esses crentes no meio, aviva eles no meio, porque não tem como nós chegarmos até o final se no meio nós não recebemos uma combustão de Deus. Não tem como nós chegarmos até o final se no meio Deus não nos levantar, não nos erguer. E tem crente aqui que está no meio, está fraco, desanimado, e Deus está dizendo: é no meio da tua história que eu estou operando aqui nessa noite. Segure na mão do seu irmão em nome de Jesus. Diga para ele: é hoje, é hoje. Ninguém chega até o final se não for animado no meio. É no meio. É no meio. E às vezes no meio você diz que está desacreditado. No meio você diz que não dá mais. Oh glória, porque lá no início todo mundo é forte. Meu Deus. No início você prega, você ora, mas quando chega no meio, aí surge a crise espiritual, aí surge a crise ministerial. Aí Deus está dizendo: é no meio. É no meio, porque quando você chega no meio, Satanás vem. Ele aproveita do seu momento de desânimo, do seu momento de fraqueza, e ele vem, está acabado para você.
Meu Deus. Está tudo acabado para o teu ministério. Você não vai concluir a sua carreira, como disse Paulo, combati o bom combate. Cheguei até o final, como já disse, como disseram aqui, aquele que perseverar até o fim. Mas quando chega no meio, irmão, a luta é travada. O diabo faz de tudo para acabar com você. Ele investe pesado no meio da tua vida, no meio da tua caminhada. Aí a Bíblia diz que Abacuque agora está orando: Senhor, faça um avivamento. Aonde, Abacuque? Não é no início. Senhor, faça um avivamento. Aonde, Abacuque? Não é, Senhor, no final. Senhor, promova um avivamento. Aonde, Abacuque? É no meio, Senhor. É no meio, Senhor. No meio do que, Abacuque? No meio, Senhor, da tua obra. O avivamento começa pela obra de Deus. Meu Deus, aleluia. O avivamento começa pela vida do crente. Se a obra de Deus não está avivada, se a obra de Deus não está com vida, como é que nós vamos avivar outras pessoas? Então o avivamento começa pela igreja, começa pela obra de Deus. E a obra de Deus está morrendo. E hoje eu tenho visto muitos pastores, como eu sou pastor presidente também, e eu choro. E eu tenho visto outros pastores chorando, porque a obra de Deus está com muita dificuldade. As pessoas não estão mais querendo ter compromisso com as coisas de Deus. Às vezes o pastor dá uma tarefa e a pessoa larga a mão do arado e diz: pastor, está pesado. Pastor, não estou mais aguentando. Pastor, eu não aguento essa prova. Eu não aguento essa luta. Aí o pastor geme, o pastor chora, porque as pessoas não querem mais ter fidelidade com Deus. Aleluia. Às vezes a pessoa ganha bem, mas não ajuda a igreja, não dá uma oferta, não dá um dízimo. Aí o pastor, tadinho do pastor, aleluia, o pastor não sabe a luta que o pastor passa, porque quem olha o pastor acha que o pastor tem dinheiro. Aleluia. Nós não temos dinheiro, nós não somos assalariados, nós temos que trabalhar para pagar o aluguel da igreja. E às vezes você vem aqui, recebe bênção, recebe vitória, e às vezes o pastor está precisando de ajuda, e às vezes você tem condição para ajudar, mas você não ajuda a obra de Deus, irmão. Glória a Deus. E às vezes você sai daqui e vai para sua casa. Chega na sua casa, você liga a televisão, vai ver Netflix, e está reclamando que está difícil o evangelho. Aqui no Brasil nós vivemos um país livre. Você pode usar a sua Bíblia debaixo do braço e andar pela rua, pastor, cantando, caminhando, eu vou para Canaã. Você pode cumprimentar outro irmão na rua com a paz do Senhor, Shalom Adonai. Você pode dar glória a Deus e aleluia. Você pode vir à igreja a hora que você quiser. Você pode evangelizar, você pode orar na praça. Mas tem países lá fora que o comunismo não deixa entrar a Bíblia, não deixa pregar o evangelho, e os crentes se reúnem em porão, os crentes se reúnem em lugares, aleluia, onde as pessoas entram com difícil acesso, em lugares subterrâneos, mas eles estão lá com toda a dificuldade, orando, pregando, aleluia, louvando a Deus, enquanto tem muito crente na igreja, aleluia, que não abraça a obra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o nome Abacuque significa abraçar, enquanto ao invés de você abraçar as coisas de Deus, a obra de Deus, você está deixando de lado, você está largando. Mas eu vim hoje aqui pregar para os crentes que estão abraçando o compromisso com o evangelho, com a palavra e com a obra de Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: abraça a obra de Deus. Abraça a obra de Deus. Glória a Deus. Você está abraçando a obra de Deus? Você está abraçando a obra de Deus? Oh, glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória a Deus. E a Bíblia agora vai dizer que Abacuque está clamando. E nós precisamos de pessoas que clamem por avivamento. Porque quando nós clamamos pelo avivamento, Deus muda o quadro da situação.
E Abacuque clamou para Deus mudar o quadro no meio. Irmão, Jesus, quando morreu e foi crucificado, colocaram Jesus no meio. E ali Jesus estava dando um alerta para a igreja. Ali Jesus estava mandando uma mensagem para a igreja. Que ele foi crucificado no meio. Ele foi crucificado no seu lugar. Para todas as vezes que você se lembrar e querer parar, você vai olhar para a cruz. E Jesus lá da cruz vai te dizer na sua memória, no seu coração: eu morri no meio para você continuar. No meio não vai acabar a sua história. Aleluia. Se você crê, levanta a sua mão para glorificar, porque no meio não é o final da tua história. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que Pedro, no capítulo 2, no versículo 18, Pedro vai clamar por um avivamento. E Pedro vai dizer: Senhor, nos últimos dias o Senhor vai derramar do teu Espírito sobre toda a carne, e os servos e as servas profetizarão. E nesses últimos dias agora tem Pedro clamando por avivamento, tem profetas clamando por avivamento, e vai haver um derramamento do Espírito Santo, e Deus vai levantar pessoas para profetizar, Deus vai levantar pessoas para pregar. E se você crê nesta palavra, receba um avivamento na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Rabacandaraia quebriandaravachurianda. Se você pudesse levantar, se você pudesse colocar de pé nessa noite, glorificando e exaltando, glorificando e exaltando. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Os teus projetos não vão ficar parados no meio. O teu ministério não vai ficar fadado no meio. A tua vida familiar não vai ficar estagnada no meio. Vai andar, vai sair do meio, vai chegar até onde Deus quer que chegue. Aleluia. A tua vida espiritual, levanta a mão, Senhor. Aqueles que estão com a mão levantada aqui, meu Pai, eu te peço nesta noite, renova, meu Pai, a vida desse crente. Renova, meu Pai, a vida espiritual. E se você puder, recebe e renova aí da parte de Deus. Deus está renovando a vida espiritual. Deus está renovando a tua saúde. Deus está renovando a tua fé. Deus está renovando o teu ministério. Receba o renovo de Deus aí, igreja. Nicalabachuriandaraia. Epiatequelebrasuriquebia. Remidade quelebrandasurianda. A própria quebriandaraia quelebaçai. Remidade quebinete quelebacianda. Levite picai de comandasse lebiandarai.